de Deus, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria, irmãos, neste momento, de ler para os irmãos a palavra de Deus para examinar esse versículo e ver se nós podemos corrigir a nós mesmos e também ajudar a outros que talvez não chegou o momento ainda de compreender, porque as coisas de Deus têm o momento certo, não é? Mas sempre por isso que temos que ler a Bíblia, estudar e procurar saber aquilo que está escrito para nós não cometermos irregularidades contra a palavra do nosso eterno Deus. Vamos ler capítulo 2, versículo 11 de aos Romanos, aonde diz: porque para com Deus não há acepção de pessoas, certo? Isso quer dizer, para com Deus não há parcialidade. Na linguagem moderna, na interpretação moderna, se usa mais assim parcialidade do que acepção. É a mesma coisa, tá? Então, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Somente esse versículo aqui. Para com Deus não há acepção de pessoas. Sabemos que esse capítulo Paulo mandou escrito para Roma, porque havia ali, irmãos, muita coisa que não estava certa. Tanto que no começo, se vocês verem, ele queria dizer assim: olha, você não você pode ter certeza que não é inexcusável o que você está fazendo, porque você julga o homem e quer que seja, ou melhor, você julga o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo. Portanto, és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo. Ele está julgando, né? Mas ele se condena a si próprio, porque ele não pode julgar assim, condenar, entendeu, irmãos? Olha, presta atenção, vou ler de novo, porque talvez o texto não ficou muito bem explicado, né? Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Entende, irmão? Então tem duas coisas que ocorrem dentro de determinadas denominações. Tem determinados ministérios, eu vou ser bem rápido, ministério, por exemplo, tem várias, isso é para todas as igrejas, mas eu posso falar daquela que eu exerci ministério lá dentro, a Congregação Cristã no Brasil. Não estou falando mal de nenhum irmão, não estou falando mal de nada, estou falando do nome de uma instituição. Esqueça o povo que está lá dentro, o povo é povo. O povo não tem que tomar atitudes dessa, porque o povo simplesmente ele não tem nenhum cargo. Isso compete àqueles que estão dentro do ministério, ok? Existe a parcialidade. Aqui Paulo, nesse texto inteiro, se vocês forem ler, vocês vão perceber que Paulo estava mostrando para os romanos, explicando que não deveria ser assim, julgar as pessoas, e enfim, nós podemos sim julgar no sentido do que, irmão? Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas, certo, irmão? Julgar no sentido do quê? No sentido de analisar. Esse julgamento, analisar também é um julgamento. Eu vou analisar esse texto, eu vou julgar como que esse texto, entende? O que eu vou aprender nesse texto? Esse juízo não é um juízo de acusação, não é um juízo condenatório, é um juízo de análise. Por isso que Paulo falou, um pregue e os outros julguem, quer dizer, analisem, vejam como é que está sendo pregado, porque tem que ser pregado conforme está escrito. Então Paulo aqui falava uma parte gloriosa com aquele povo, escreveu essa carta maravilhosa, aconselho que os irmãos leiam tudo. Eu não vou entrar em detalhes, não vou
ser expositivo, porque senão vai demorar muito. E o meu objetivo é rápido. Eu quero falar da parcialidade e da imparcialidade. O que é parcialidade? É fazer exceção de pessoas, certo? E o que é imparcialidade? É não fazer acepção de pessoas. Então, foi bem claro aqui, bem claro, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Por quê? Se você for ler o texto, o Senhor vai falar que o Senhor veio não só para o judeu, mas veio também para o grego, né? Veio para o grego, veio para todos. Ele não veio para o branco e deixou de vir para o negro. Ele veio para todos. E numa causa que se vai tratar numa denominação, é isso que eu quero chegar. Se esquece desse versículozinho aqui às vezes, irmão. E fazem exceção de pessoas, porque aquele lá... aqui Paulo falava de nacionalidade. Grego, judeu. Pode ler aqui em cima, você vai ver. Aí no versículo 10 fala: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque Deus porque para Deus não há acepção de pessoas. Quer dizer, Deus não faz acepção de pessoas. E o ministério faz acepção de pessoas. Faz sim. Quando você olha para alguém que não tem condições muito financeiras boas, às vezes vocês não ligam muito para aquela pessoa. E isso está trazendo prejuízo. E eu gostaria de transmitir para vocês isso. Cuidado. Tem pessoas que estão chorando porque também não conheceram muito bem ainda o Evangelho. Porque se conhecessem, não estavam nem preocupados com isso. Porém, infelizmente, não é, irmãos, há uma falta de orientação dentro da congregação para a pessoa examinar mesmo a Escritura a fundo. Por quê? Porque se você ficar em comunhão e ler a Bíblia, ela fala por si mesmo e Deus fala com a sua alma só você lendo, irmão. Você sabia disso? Mas isso traria um grande problema para a instituição religiosa. Por quê? Porque você iria perceber que existe esta acepção de pessoas. Já olhando para os cargos ministeriais, não é igual a algumas denominações que a pessoa se prepara para ter o cargo, que não é errado, irmãos, porque nós temos que entender uma coisa. Tudo que é para o bem da salvação de uma alma não está errado. O que está errado é você pôr uma pessoa que não tem nenhum tipo de comunhão, você acha que tem porque você percebeu naquela pessoa que tem condições ou de você manobrá-la ou de você adquirir algum benefício através dela. E isso está acontecendo, sim. E não vem me dizer que não, tá? Porque eu já vi isso. Então, e aquilo que é para ser, não vai. E o que não é, vai. Não importa como esteja. Está entendendo? Eu não quero abrir muito isso aqui, porque fica até feio. Aquele que está pedindo socorro, que quer ver o bem, não vai. Você acredita nisso? Não vai, não entra no corpo ministerial dessa denominação, não entra, porque eles acham que vão chamar ele de louco, de falso profeta, ou vão colocar alguma coisa no caminho dele, ou vão... Enfim, a pessoa cria uma ira, como está escrito aqui mesmo, irmão. Julga, né? Julga com acepção de pessoas, né? E vai amontoando dentro de si ira, né? Manifesta a ira, né? Esquece que Deus tem paciência, esquece que Deus é longânimo, porque então aí ele se precipita, joga logo fora. E o que está preparado, que poderia ser um instrumento muito bom, muito útil para a edificação do povo do Senhor Jesus Cristo na terra,
é, desculpe a expressão, escanteado. Não é por escanteio, como diz o povo lá no Brasil, não é? Então, irmãos, é isso. A parcialidade. Eu não vou generalizar, certo, irmãos? Eu não vou generalizar. Mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Aquele é pobre, ou aquele é negro, ou aquele... Você veja, eu vejo tanta excepção, irmão, que eu fico assim, acepção, que eu fico preocupado. Uma pessoa telefonou para um servo num lugar, pedindo visita. Está esperando a visita até hoje, faz mais de um ano, já um ano parece. Me telefonou, conversando junto, explicando e ficou feliz pelo meu telefonema. Eu acho que fui eu que liguei, uma jovenzinha. E disse que de lá ninguém está indo. Ela pediu faz um ano. Ninguém está ligando, nada. Não tem condições, não tem nada para dar em troca. Isso, eu pergunto, está certo? Meu caro obreiro do Senhor Jesus Cristo, como que está esta coisa aí? Acepção de pessoas. Então, aquele que está pedindo socorro espiritualmente é pobre, deixa ele lá, porque aquele ali não está nem pedindo socorro, mas nós vamos na casa daquele ali, porque aquele ali, quando terminar, nós vamos comer uma pizza, vai ter um bom jantar, não é? Não é assim? Por que eu vou na casa daquela jovenzinha? Ela vai me dar um café com uma bolacha salgada, ou às vezes nem tem nada. Você deveria se envergonhar. Porque se você realmente servisse a Jesus Cristo, primeiro você passaria até no supermercado, faria uma boa compra e levava para a pessoa. Se você sabe que está assim. Mas você não quer. Não é que você não sabe, você faz que não sabe. Irmãos, infelizmente está acontecendo isso. Sem contar a falta do Evangelho de Cristo. Isso então é dramático. Então, há parcialidade ou imparcialidade? Tem ou não tem acepção de pessoas aí dentro? Então, se tem, corrige. Se falta o Evangelho, coloque o Evangelho. Eu não tenho ira contra ninguém de vocês, e nem estou falando mal de ninguém. Mas é bom, eu estava na comunhão e falei, Senhor, e se eu pregar isso e falar isso, vão falar mal de mim? O Senhor me colocou caro no meu coração. Não, não vão. Tem que alguém falar. E aqueles que estão, às vezes, próximos, que poderiam falar, não falam, porque não querem perder aquilo que já receberam. Não de Deus, mas receberam, às vezes, até mesmo do próprio ser humano. Não tem problema, ele te deu, tudo bem. Mas que você faça as coisas corretas. Mas, infelizmente, quem é colocado desse jeito, irmãos, não vai prosperar de jeito nenhum. É difícil, irmão. Espiritualmente, o povo não entende logo. E por isso que, no fim, vamos ser sinceros, é melhor a pessoa se preparar, como em algumas igrejas, para aquele trabalho espiritual e depois se apresentar e dizer, olha, estou disponível se precisarem de mim. É assim que funciona. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, Deus me deu a graça até de estudar, de fazer, de ler a Bíblia, enfim. Por que tem de mal nisso? Me explica. Se Timóteo foi assim. Timóteo foi assim. Paulo sentiu, ou melhor, foi lá e trouxe Timóteo e falou, Timóteo, olha, você se aplicou, né? Você aprendeu. Né? Você lê lá em Timóteo, na carta, 2 Timóteo. Então, as escrituras você conhece desde menino. E você sabe muito bem de quem você aprendeu. E ela te fará sábio. Né? Porque toda a escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então não quer dizer, irmão, que você está estudando Deus. Não existe isso. Ah, mas teologia é estudar Deus. Eu não estou falando de teologia, irmão. E vai da tua interpretação.
Você tem que entender que a teologia não tem nada a ver com estudar Deus. E você não pode falar mal de teólogos também, porque senão você não tinha Bíblia. Porque essa Bíblia aqui foi traduzida por João Ferreira de Almeida, e ele escreveu ela. A primeira Bíblia que ele escreveu, que ele traduziu, foi escrito manuscritamente. Manuscrito, irmão. E que era João Ferreira de Almeida? Era um teólogo, irmão. Evangélico, teólogo, que se converteu ao Evangelho, certo, irmãos? Ouvindo a palavra, salvo erro, não me recordo, na Holanda, foi convertido, era português, e ele escreveu a Bíblia. Ou melhor, copiou, né, os textos originais, e traduziu para o português, e ele era um teólogo, irmãos. Então você fica falando mal de pessoas que te ajudaram a ter hoje a Escritura na mão. Entende? Não que eles escreveram a Bíblia, eles copiaram. Entende, irmãos? E muitos hoje estudam no sentido de aperfeiçoamento, de conhecimento. Isso é gostoso, irmão, faz bem você ocupar sua mente com aquilo que é de Deus. Se você não acha certo estudar, leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário. Se você não sabe ler, escute, abaixa uma Bíblia no teu telefone, aquela que tem online, põe isso aqui, ó, e liga lá e põe e escuta, entendeu? Você não está fazendo nada errado. O que é errado é você fazer acepção de pessoas. Se a tua denominação é assim, que nem a congregação, tem que ser sem acepção de pessoas. Se a tua denominação tem que passar por um processo de estudo ou por um processo de preparo, também não pode ter acepção de pessoas. Em lugar nenhum não pode ter acepção de pessoas. Discriminar a pessoa pela posição financeira ou pela cor ou pela... Enfim, tem aqueles irmãos que têm a vocação. E como é que fica? A pessoa às vezes não tem muito conhecimento, mas ele tem vocação. E aí ele começa a ler, e aí ele começa sozinho, só de ler ele já aprende, irmão. Porque o dom de Deus é maravilhoso. Então não precisa nem se aprofundar muito, porque a leitura já vai levando ele pelo Espírito Santo na realidade do fato, para que ele possa pregar a verdade sem se deixar embaraçar e saindo dentro daquilo que está escrito e apontando para o único Salvador, que não é nenhuma igreja, que não é nenhum pastor, que não é nenhum ancião, que não é nenhum presbítero, que não é nada disso, que é Jesus Cristo, a igreja verdadeira. Porque você pode estar numa instituição, mas você tem que estar na igreja. Não adianta estar na instituição e não estar na igreja. Mas eu estou na instituição, estou na igreja. Não, você está numa igreja de pedra, né, que foi feita que os homens colocaram o nome de igreja. Mas para estar na igreja Cristo, você tem que ter isto, ó, a palavra de Deus, Bíblia. Você está entendendo? Não menospreze o que está escrito aqui. E você que é da CCB, irmão, presta atenção. Eu não estou falando para você sair, não. Presta atenção, não estou falando mal. Você percebeu que eu falei com mais denominações aqui. Mas eu estou falando com você, primeiramente, porque eu tenho amigos, entende? E quero que vocês consigam também. Não quero mal de vocês, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Deus que me guarde de desejar o mal de qualquer um, irmão. Isso aí nós não queremos, que nós não queremos para nós, não quer para os outros. Que Deus abençoe vocês aí. Eu não tenho nada contra vocês, não. Eu só estou querendo passar para vocês isso aqui. Será que está errado? Se julguem vocês mesmos. E Deus que vos abençoe e vos guarde. E que esse conselho, né, rápido possa surtir efeito na vida de todos. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E para você que ainda não creu no Evangelho, saiba, a salvação você não vai encontrar em nenhuma igreja. Você vai encontrar em Jesus Cristo. Então não precisa ir na igreja? Eu não estou falando que não precisa ir. Eu estou falando que você não adianta ir por um costume ou por uma tradição. Você tem que ir, se você vai em algum lugar, mas
o desejo de salvar a tua alma e buscar Jesus Cristo. Porque hoje vocês ainda têm liberdade, não é? De entrar dentro de um templo de pedra ou de uma casa de oração, de uma igreja de pedra. A palavra igreja quer dizer separado, a palavra igreja quer dizer reunião de pessoas. E nós temos que ter a nossa reunião em Cristo. Então Deus vai salvar um pouquinho dali da congregação, vai salvar um pouco da outra, vai salvar um pouco da outra. E o povo de Deus é assim, não é só de uma. No céu, se você chegar no céu, ou melhor, na Nova Jerusalém, naquele grande dia, se você chegar para o anjo e olhar, e você vai ver uma multidão muito grande, você vai perguntar para ele assim, olha, de qual igreja são eles? De qual denominação que eles são? Pergunta lá, o anjo vai te responder, sabe o quê? Isso aqui é só uma parábola, né, irmão? O anjo vai te responder assim, olha, aqui não tem denominação, não. Não tem denominação? Como? Aqui não. Aqui só tem aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e estão predestinados a entrar na cidade santa pelas portas. É isso que precisa. Então não mandei você sair de lugar nenhum, mas esteja principalmente aonde você estiver, que Jesus Cristo seja a fonte. Agora, se você está em algum lugar que você percebe que não tem mais Jesus Cristo, que só tem promessas humanas e coisas para atrair a prosperidade, o dinheiro, o carro, a viagem, o automóvel, o ano que vai melhorar, a vida que vai mudar e não muda nada. Então não tem o Evangelho. O Evangelho não vai prometer isso para você agora, principalmente no fim dos tempos. Você acha que Deus vai querer que construa 400 igrejas? Pelo amor de Deus, para quê? Eu conheço igreja que está vazia no dia de semana, você olha assim, se uma mosca passar voando lá dentro, irmão, você escuta o bater das asas dela. Então vamos ter cuidado, né, irmãos? Eu não estou julgando ninguém, pelo amor de Deus. Isso eu estou falando para todos. Bom ter uma casa de oração, claro, mas, ora, melhor é ter Jesus Cristo. O Senhor Deus, para encerrar, não está procurando igreja cheia. O Senhor Deus está procurando cheia de pessoas, né? O Senhor não está procurando igreja cheia de pessoas. Não está. O Senhor está procurando a igreja cheia de Deus. É isso que Ele quer. Que nós sejamos a igreja em Cristo Jesus, para que o Senhor nos encha e que nós não façamos acepção de ninguém. Tá bom, meus irmãos? Se você sentiu alegria, deixa um comentário, deixa o seu like para ajudar no crescimento desse canal e do Evangelho. Você que ainda não creu, novamente, compre uma Bíblia. Então, qual igreja que eu vou, meu irmão? Você ora ao Senhor. Se quiser entrar em contato conosco, tem o meu e-mail. Mas você ora ao Senhor. E procura a igreja mais próximo. Da onde? É fácil. Da minha casa? Não. Não é da minha casa, irmão? Não. A igreja mais próximo da sua Bíblia. Deus abençoe e fique com Deus. Amém e amém.